Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, seguinte, hoje, como vocês já viram no título, eu vou passar um guia de progressões aritméticas. O que seria esse guia? São checklists, né, que vocês podem estar... Primeira coisa, progressão aritmética, ela herda das funções, tá bom? Ela é uma função. Para quem viu isso aqui no primeiro ano, o que isso quer dizer? Nós temos uma PA, né, uma sequência, que geralmente nós definimos ela por AN. Ela é definida da seguinte forma, né? Essa função ela é definida no conjunto dos números naturais e ela vai, geralmente, né, nos números reais, ok? Nos números reais. Então, a imagem, o conjunto domínio dessa função é os números naturais e o contradomínio, né, o conjunto imagem seria os números reais. Então, para cada valor n que a gente pega aqui agora, ele vai levar em como que eu posso fazer aqui, AN, e onde a gente vai ver um pouco mais sobre esse AN, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ela é uma função. Quando você define aqui o conjunto dos naturais, a função da PA, né? Por que ela é uma função? Porque ela está colocando em ordem os termos. Então, geralmente, a gente fala que o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo, o A5 e assim vai indo, pessoal. O que isso significa? Que esse númerozinho que está presente embaixo, ele indica, né? Deixa eu só fazer aqui um adendo aqui, ó. Isso aqui indica que é o primeiro termo. Indica primeiro termo. E assim analogamente, né? Como esse daqui, ele também vai indicar que é o sétimo termo, né? Indicar que é o sétimo termo, ok? Então, quando você vê, por exemplo, o professor vai lá e pede qual é o, sei lá, décimo termo. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que ele está querendo saber quem que é o décimo termo. Então, associe esse número como 10, tá bom? Sempre associa esses dois números aqui, ó. Associar o N, né, como 10. Isso aqui é uma dica muito importante. Se fosse 20, associar o N como 20. Isso daqui, por incrível que pareça, né, parece que tá simples eu falando aqui, mas é uma das grandes dificuldades. Então, no nosso guia de hoje, PA é uma função. Ok? Segundo tópico, a PA, para você obter um termo, você precisa, para você obter os próximos termos, né, ela precisa de uma constante. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho uma sequência que ela começa aqui com o 7, o número 7. E aí eu vou pegar uma constante agora. O que seria uma constante? Um número qualquer. Vou pegar, por exemplo, 4. Então, 7 mais 4 seria 11. 11 mais 4 seria 15. 15 mais 4 seria 19. Perceba agora, pessoal, que eu estou somando sempre 4, olha. Então, daqui para cá, eu somo 4. Daqui para cá, eu somo 4. Daqui para cá, eu somo 4. Então, para você obter o próximo termo, você precisa somar essa constante. Essa constante, nós chamamos ela de razão. Essa constante, então, nós chamamos ela de razão. Razão. Outra coisa, essa razão, pessoal, a representação dela é a letra minúscula R. Geralmente os livros trazem aí com uma letra minúscula R. Então isso daqui é a representação dela matemática. A letra R significa razão, ok? Próximo tópico. Muitas vezes o professor de vocês vai pegar essa razão, né? Deixa a moto passar. Muitas vezes o professor de vocês vai pegar uma sequência, né, de números, por exemplo. Essa sequência aqui inocente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai indo, pessoal. Muitas vezes o professor vai dar essa sequência para você, uma lista de números, e vai perguntar: é uma PA? Como que eu faço para obter se é PA ou não? Primeira coisa, como eu falei para vocês, vocês precisam dar razão. Tem que ter uma razão, tem que ser constante. Como que nós obtemos isso?
é bem simples. Você vai pegar aqui alguns termos, né? Ó, 8 menos 7, então dá 1. Ó, para você obter a diferença, ó. 7 menos 6, então dá 1 também, ó, diferença. Sempre a diferença, ó. 8 menos 7, você vai pegar o número menos seu antecessor, e se der constante, vai dar sempre, vai ser uma razão, né, na verdade. Então, o teste é basicamente isso. Primeira dica que eu dou, não teste com só um número. Por quê? Porque fica tendencioso. Quantos números que eu tenho que testar, professor, para saber se é PA ou não? Com pelo menos 4. Pelo menos 4 para ter certeza se der constante ou não. Por exemplo, eu peguei o 8 menos 7, deu 1. Beleza, isso aqui não me diz nada. Vou pegar outro, posso escolher. Então, vou pegar o 4 e o 3, né? Então, 4 menos 3 dá 1. Então, é o segundo que eu peguei, ó. Primeiro, segundo. Mas pode ser uma coincidência. Vou pegar outro. Eu vou pegar agora o 2 e o 1. 2 menos 1 deu 1. Peguei 3, pessoal, tá vendo? Peguei 3 e deu constante. Toda a diferença do número com seu antecessor deu 1. Então, nós podemos falar que a razão aqui é igual a 1. Observe que você consegue ver isso a partir dos termos, ó. Aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E assim sucessivamente, pessoal. Então, nós conseguimos perceber que a PA é 1, ok? Continuando aqui o nosso guia. Vou pegar uma outra folha. A continuação do nosso guia. Nós podemos ter 3 tipos de PA. A PA crescente. Que tipo de PA crescente é essa? Quando a nossa razão é positiva, que é o 7, por exemplo, aqui, uma razão 7. Então, vamos supor que ela inicia do 0, e aí ela vai subindo aqui, ó, 0, 7, 14, 14 mais 7 dá 21, 21 mais 7 dá 28, e assim sucessivamente. Ela está crescendo, por isso que nós chamamos ela de PA crescente. Outra que ela pode ser crescente constante. Uma PA constante. Bom, PA constante, como o nome diz, a nossa razão agora ela é exatamente o número 0, ok? PA crescente, a nossa razão ela é um número maior do que 0, tá bom? PA constante ela é 0. Por que constante? Porque ela se mantém. Ela vai se manter. Exemplo aqui de uma PA constante. Essa sequência aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e assim vai indo, né? Então, essa PA é constante. Por quê? Porque ela está mantendo. Então, isso significa que a nossa razão é 0. Se você tiver uma razão 0, você pode saber que vai dar uma PA constante. E a terceira que nós temos é a decrescente, pessoal. Decrescente. A decrescente, ela tá caindo, né? Então, isso daqui implica que a nossa razão ela é negativa, né? Um número menor do que 0. No R menor do que 0 implica ser R negativo, tá? Então, associem isso. Aqui, eu vou pegar, por exemplo, a 10 e a razão menos 5. Então, 10, aí aqui pula para 5, vou tirar 5, fica 0. Tiro 5, fica menos 5. E assim vai indo, ó. Menos 10, menos 15. Então, por quê? Porque ela está decrescendo, ok? Então, se você perceber, se você bater o olho, você consegue perceber se ela está crescente, se ela está constante ou se ela está decrescente. E aí você já pode inferir, né, que o nosso número, ele é uma PA crescente, ela é uma PA constante, ou se é uma PA decrescente. Então, você tem essas informações que são importantes e valiosas, ok? O último tópico de hoje do nosso guia de PA é o seguinte, pessoal. Quanto a PA, ela tem uma fórmula, né? A fórmula do termo geral. Como eu falei para vocês, a PA, se eu te der o primeiro termo e a razão, você consegue chegar nela. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor qual é a PA. Qual é a PA? Que o primeiro termo é 3 e a razão igual a 8. Bom, você tem o primeiro termo, você tem a razão, você tem tudo que precisa. Como que a gente faz isso, pessoal?
A gente vai pegar o primeiro termo, colocar aqui entre parênteses 3. E a cada termo, o próximo termo, é a soma do antecessor mais 8. Então, 3 mais 8, né? Vai dar 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 8, 27. É isso? 27. 27 mais 8. Então dá 35. E assim vai indo, pessoal. Perceba que você consegue criar essa PA. E para o último tópico, né? Isso aqui é um exercício. Para o último tópico de hoje, você consegue criar essa PA sem você ter que fazer todos os elementos do termo. Com qual? Com a formulazinha AN igual a A1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a nossa razão. Essa é a fórmula do termo geral, ok? Fórmula do termo geral. Essa fórmula, ela significa algumas coisas aqui. Primeira coisa que você tem que observar. Se você somar N mais 1, isso daqui, ó, N menos 1 mais 1, tem que dar N. O que que implica? Se eu quero o A9, se eu quero aqui, por exemplo, o A9, ó, isso aqui é o A1, então você vai pegar o antecessor do 9. Muitas vezes na escola a gente fala de antecessor, você sabe o que é antecessor, mas na expressão matemática você não sabe. O N menos 1 significa antecessor, pessoal. Associem isso. O N menos 1 significa antecessor, ok? Toda vez que você vê N menos 1, se for natural, é antecessor, pessoal. Se for inteiro também, né? Mas no caso, se for real, aí já não vai funcionar dessa forma, tá? Então, somente com os inteiros e os naturais, sim, você pode falar que é o antecessor. Nesse caso, como eu falei para vocês, o N sempre vai ser natural, devido a ser uma função de ordem, né? Esse N está implicando na ordem que você está querendo encontrar esse termo. Então, o que isso significa? O antecessor do 9 é 8, então basta você pegar isso daqui, né? E multiplicar por 8 vezes a nossa razão, pessoal. Então é bem tranquila essa parte, ok? 8 vezes a razão. Eu vou fazer um novo vídeo falando um pouco mais sobre a fórmula do termo geral. Se ficou alguma dúvida referente a isso daqui, sugiro que vocês deixam aí no comentário, né? E porventura pode sair algum vídeo aí de alguma dúvida de vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like e até